Gálatas capítulo 3. Quem achou diz: eu vou morar no céu. Quem não achou diz: eu também vou morar no céu. Todos acharam? Glória a Deus, aleluia. Vamos ler o verso 13. Gálatas capítulo 3, verso 13. Diz assim a palavra de Deus. Se você não tem Bíblia, ouça o que diz a palavra do Senhor. Gálatas 3, verso 13 diz: Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se Ele próprio maldição em nosso lugar, porque está escrito: maldito todo aquele que for pendurado em madeiro. Versículo 14: para que a bênção de Abraão chegasse aos gentios em Cristo, a fim de que recebêssemos pela fé o Espírito prometido. Diga glória a Deus por isso. Curve sua cabeça por um momento, feche os teus olhos e diga assim comigo, diga: Senhor Jesus, fala comigo através dessa palavra, repreenda todo espírito, tudo aquilo que tenta impedir de eu ouvir a tua voz. Pai, é o que eu oro e te agradeço em nome de Jesus, e você que crê diz amém. Levante sua cabeça, olhe para mim. A bênção da cruz contra a maldição. E a Bíblia está dizendo que Cristo Jesus, o Filho de Deus, Ele se fez maldito no meu e no seu lugar. A Bíblia diz que Ele se fez maldição no meu e no seu lugar. E é preciso que você entenda isso. Olhe aqui para mim. Existiu uma maldição por conta do pecado de Adão. Deus disse para o homem: não coma desse fruto, e o homem desobedeceu a Deus. E por conta do pecado do homem, e é muito importante que você entenda, quem pecou? Foi Adão ou foi Eva primeiro? Adão. A Bíblia diz que Eva não pecou. Eva foi o quê? Enganada. Eva foi enganada, mas Adão, ele pecou, ele errou. Não que Eva não tenha errado, mas a Bíblia atribui o pecado da raça humana a Adão. Eva, ela comeu do fruto enganada. A Bíblia diz que ela foi enganada, mas Adão pecou. É tanto que a Bíblia diz que por um homem entrou o pecado no mundo, por Adão. Mas por um homem também, Jesus Cristo, segundo Adão, entrou a libertação, amém? O perdão de todos os pecados. Existia uma maldição, e até hoje existe essa maldição, por conta do pecado. Uma mulher me perguntou assim, eu estava em um velório, e era o velório de uma criança, e ela disse assim: por quê? Por que que Deus permite o sofrimento? Por que que Deus deixa as criancinhas morrer? Por que que Deus deixa as pessoas sofrer? Eu disse: ei, alto lá, a culpa não é de Deus, a culpa do sofrimento não é de Deus, porque o diabo, ele sempre tenta colocar, ou tentar colocar na mente das pessoas, como se a culpa de alguma coisa ruim que te acontecesse fosse de Deus. Por que que Deus está deixando isso de ruim acontecer na minha vida? Por que que Deus está fazendo isso na minha vida? E a Bíblia diz que Deus é bom, Deus é misericordioso. De Deus não vem o mal, de Deus não vem o sofrimento. Pelo contrário, de Deus vem a bênção. Você pode dizer glória a Deus por isso? Eu disse para ela: a culpa não é de Deus, a culpa é do homem. Por causa do pecado, entrou a maldição aonde? No mundo. Havia uma maldição, a maldição da condenação eterna, a maldição do sofrimento por causa do pecado. O mal entrou no mundo. A palavra maldição vem de mal, é o mal em ação. O mal agora estava em ação, mas é em ação aonde? Na vida do ser humano. Agora o mal estava agindo na vida do homem, por causa do pecado, por causa da desobediência. E a Bíblia está dizendo, a Bíblia é clara, que Jesus Cristo, o Filho de Deus, Ele se fez maldito, Ele se fez maldição no meu e no seu lugar. Nós tínhamos uma dívida a ser paga, nós tínhamos uma maldição que precisava ser anulada. E agora Jesus Cristo, Ele se faz maldição no meu e no seu lugar, para que nós viéssemos receber a bênção. Diga glória a Deus por isso.
Eu quero que você entenda isso. Olhe para mim e ouça atentamente. Eu quero que você entenda isso. O projeto de Deus nunca foi somente remover a maldição. Diga assim comigo, diga: o projeto de Deus nunca foi somente remover a maldição. Por que eu estou dizendo isso? Porque tem pessoas que vêm à igreja para Deus remover a maldição. E a pessoa sabe que há uma maldição na vida dela, e ela diz: eu vou para a igreja, para o pastor orar, para a maldição sair da minha vida. Só que existem pessoas que se limitam a somente isso, e até mesmo dentro da igreja. Tem pessoas que se limitam somente em Deus remover a maldição da sua vida, em somente Deus tirar o mal da sua vida. E a proposta de Deus nunca foi somente remover o mal. A proposta de Deus não era remover a maldição. Porque tem pessoas que vêm à igreja e só quer ser livre da inveja. Aí eu só quero que Deus me livre de toda a inveja. Aí eu só quero que Deus me livre da macumba que fizeram contra mim. Aí eu só quero que Deus tire esse demônio que está na minha vida. Aí eu só quero que Deus tire a insônia da minha vida. A pessoa quer que Deus remova a maldição, e é só isso que ela quer. Por isso que a pessoa muitas vezes só participa de algumas reuniões de libertação, porque ela só quer que a maldição saia da sua vida. E a proposta de Deus é: escute, a proposta de Deus não é somente remover a maldição. A proposta de Deus é transformar a maldição em bênção. Você pode dizer glória a Deus por isso? Diga: o plano de Deus na minha vida é transformar a maldição em bênção. Qual é o plano de Deus na sua vida? Transformar a maldição em bênção. O projeto de Deus é que você não viva debaixo de uma maldição, mas que você viva debaixo da bênção. O projeto de Deus é que você esteja debaixo de uma bênção. O projeto de Deus é que você seja abençoado. Porque de nada adianta o mal sair da sua vida se não houver uma bênção de Deus sobre você. De nada adianta a macumba ser desfeita. Orou e desfez a macumba. E aí? Você precisa da bênção de Deus agora para prosperar. Desfez a macumba do meu casamento. E aí? Você agora precisa da bênção de Deus para a felicidade do seu casamento. Orou e desfez a macumba da doença. E agora você precisa da bênção de Deus, da saúde na sua vida. E isso é na vida financeira, vida sentimental e vida espiritual. Amém? A bênção de Deus. E esse é o projeto de Deus: transformar a maldição em bênção. Não somente remover o mal, mas fazer com que o bem, que a bênção de Deus esteja na sua vida. Olha aqui para mim, ouça. A Bíblia vai nos mostrar que Deus colocou diante do povo. Ele diz: eis que eu coloco diante de vocês a bênção e a maldição. Eu coloco diante de vocês a vida e a morte. Deus coloca diante de mim, de você, a bênção e a maldição. Existem pessoas que dizem assim: Deus vai me abençoar. Não. Deus coloca diante de você. Está aqui a bênção e está aqui a maldição. O que é que você quer? Você quer a bênção ou você quer a maldição? A Bíblia diz: Deus coloca diante de nós a bênção e a maldição. E Ele diz assim: escolhe, pois, a bênção. Escolhe, pois, a vida, para que seja feliz. Ele coloca diante de nós e diz: olha, escolhe a bênção, escolhe a vida. E Ele fez isso diante do povo dele no Velho Testamento. E eu pergunto para você: o que é que o povo escolhia, a bênção ou a maldição? Vocês acham que o povo escolhia a bênção ou a maldição? Lamentavelmente o povo escolhia a maldição. E nos dias de hoje, você acha que o povo escolhe a bênção ou a maldição? Lamentavelmente, muitas pessoas escolhem a maldição. Bispo, como é que alguém, está algo diante dela, a bênção e a maldição, como é que ela vai escolher a maldição, bispo? Porque toda vez que o povo desobedecia a Deus, o povo estava escolhendo a maldição. A regra é clara. Deus estava dizendo: se vocês me obedecerem, vocês estão escolhendo a bênção. Agora, se vocês me desobedecerem, vocês estão escolhendo a maldição. É aquele negócio:
Você pergunta para a pessoa, você quer ir para o céu ou para o inferno? Todo mundo vai dizer que quer ir para onde? Para o céu. Aí eu pergunto, olha para a vida dela, o que ela está fazendo? É uma pessoa que vai para o céu ou vai para o inferno? Bebendo, até o traficante, se você perguntar se ele quer ir para o céu ou para o inferno, ele quer ir para onde? Para o céu. Mas ele está no tráfico de droga, desobedecendo a Deus, ele está roubando, muitas vezes a pessoa está na prostituição, muitas vezes a pessoa está no pecado, está no erro, ela quer ir para o céu. Mas a desobediência dela vai levar ela para onde? Para o inferno. Deus colocou diante de mim, de você, a bênção e a maldição. E quando ele diz escolhe, se você me obedecer, a bênção vai estar sobre você. E lamentavelmente o povo sempre escolhia a maldição. O povo de Israel estava constantemente, o povo de Deus, e no Velho Testamento inteiro, você vai ver o povo constantemente buscando a desobediência. Deus diz, não faça imagem. Deus dizendo, não adore outros deuses, não murmure, não reclame, não olhe para trás. E o povo constantemente escolhendo a maldição. E não é diferente na minha e na sua vida, meu irmão. Deus está pondo diante de mim, de você, a bênção e a maldição. Eu pergunto, o que você está escolhendo? Eu pergunto, você está na obediência ou na desobediência? Olhe para mim. Jesus não veio, porque a Bíblia nos mostra que Jesus, ele se fez maldição no nosso lugar. Só que Jesus, ele não veio resolver a consequência da maldição. Diga comigo, diga, Jesus não veio resolver a consequência da maldição. O que é a consequência da maldição? A morte, o sofrimento, as doenças. Jesus, ele não veio resolver a consequência da maldição. A palavra do Senhor diz que o salário do pecado é o quê? A morte. Ou seja, então, o pecado, ele dá fruto da morte. O fruto dele é a morte, e a morte eterna. Então, a consequência do pecado. Você vê que quando algo de ruim acontece com você, e principalmente quando eu era criança, acontecia muito da gente tropicar. Eu não sei o que tinha comigo, mas eu já tropecei num monte de pedra. E eu dizia assim, quando eu tropeçava que meu pé doía, eu dizia assim, oh meu Deus, onde foi que eu errei? Já aconteceu com você alguma coisa? Até quando a gente adoece, dá uma dor de barriga, um mal vem, você fala, oh meu Deus. Porque você já associa o sofrimento ao quê? A consequência de um erro. É assim ou não é? Porque queira ou que não queira, meu irmão, o pecado, ele traz consigo consequências. Sim ou não? Traz. E consequências terríveis. O pecado, ele sempre vai trazer consequências na vida de uma pessoa. A maldição, ela sempre vai trazer consequências. Então, quando uma pessoa vem para a igreja buscar cura, ela está buscando Jesus para resolver a consequência da maldição. Porque tem pessoas que só vêm à igreja para Jesus resolver a consequência do mal que ela fez, ou que desobedeceu a Deus, ou que está vivendo uma vida errada. Ela está debaixo de maldição, porque ela está andando desobediente à voz de Deus. Porque toda pessoa que desobedece a Deus, ela está debaixo de quê? De maldição. O mal entra na vida dela. Foi o que aconteceu desde o jardim. Isso é bíblico, é o princípio para a maldição entrar. Desobedecer a Deus, desobedecer a voz de Deus. Aí então a pessoa está numa desobediência, ela está debaixo de maldição, e agora vai vir as consequências. Sofrimento, angústias. Eu digo por mim, quando eu me afastei, desobedeci o Senhor, irmãos, a primeira coisa que eu comecei a ter foi perturbação noturna. Eu não dormia de noite. A pior hora que tinha era à noite. Pesadelos constantes, via vulto, ouvia vozes. Era toda noite um espírito maligno me sufocando. E eu sabia que tudo aquilo ali era consequência da minha desobediência à voz de Deus. Eu sabia que tudo aquilo ali era porque eu estava desobedecendo a Deus. Mas mesmo assim eu queria continuar, a minha carne queria continuar no erro, queria continuar no pecado, na vida errada, e desobedecendo a Deus e colhendo os frutos da desobediência
até que teve uma hora que eu não aguentei e eu voltei para os pés do Senhor. E graças a Deus que Deus foi misericordioso comigo e me deu uma chance, amém? E assim é com você. Se você está aqui, é porque Deus te deu uma chance, uma oportunidade, como Ele dá para muitos, mas a escolha é das pessoas. Deus, Ele não te força, Ele não te obriga a nada. Então Jesus, Ele não veio resolver as consequências. Quais são as consequências da maldição? Todo sofrimento humano, todo sofrimento, todo mal é consequência do mal, da maldição. Jesus não veio resolver a consequência, só curar, porque tem, Jesus veio me curar. Jesus veio resolver a causa da maldição. Diga comigo, diga: Jesus veio resolver a causa da maldição. Eu pergunto para você, qual é a causa da maldição? O que faz que a maldição venha na vida de uma pessoa? O que fez que a maldição viesse na raça humana? Foi o quê? A desobediência. Qual é a causa da maldição? A desobediência. Então Jesus, Ele não veio resolver a consequência, que é a doença, que é as pragas, que é os espíritos malignos atormentando as pessoas. Jesus veio resolver a causa. Jesus veio tratar na raiz. Porque adianta a pessoa estar na desobediência, aí a gente ora para a dor de cabeça sair, ela vai embora, vai para show dançar, não é não? Aí a pessoa está na igreja, aí você ora: oh meu Deus, tira esse demônio dela. Aí tira o demônio, aí depois ela vai lá para o mundo, para as coisas erradas. Aí na outra sexta-feira está aqui de novo: ô pastor, ora de novo, tira essa dor de cabeça de mim. Aí, oh meu Deus, tira a dor de cabeça da vida dela. Oh Deus, tira o pesadelo. Oh Deus, tira a insônia. Oh Deus, tira o sofrimento. É a consequência. Jesus não veio resolver a consequência, Jesus veio resolver o problema, a causa. Qual é a causa da maldição, igreja? O que ocasiona a maldição na vida de uma pessoa? Qual é a causa da maldição? É a desobediência. A desobediência. A desobediência à palavra de Deus. A desobediência à voz de Deus. Então quando eu desobedeço a Deus, automaticamente a maldição vem. Isso é bíblico, é desde o jardim. Então Jesus não veio tratar das consequências, que são os sintomas. Jesus veio tratar da causa, do problema, da raiz, que era a desobediência. Aí lá em Romanos 5,19 vai dizer assim: por um homem entrou a desobediência no mundo. Esse homem era Adão. Por um homem entrou a desobediência no mundo, e todos, muitos, se tornaram pecadores. Por que nós somos pecadores? Por causa que Adão pecou. Então desde Adão até os dias de hoje, todos aqueles que nasceram e que ainda vão nascer, essas pessoas carregam em si o DNA do mal. Você já viu uma criança que você não ensina as coisas erradas para ela, mas ela naturalmente consegue fazer o mal? Você diz: meu Deus, rapaz, quem ensinou esse menino esse negócio? O perverso, o mal, bater, o morder. Toda criança, quando é pequena, elas gostam de morder, de beliscar, de bater, é ou não é? Você já foi criança, eu também. Terrível. E aprende o mal. Você nunca ensinou a morder, você nunca ensinou a bater, você nunca ensinou o mal, mas elas carregam, porque a natureza humana. Então nós carregamos isso desde Adão, essa natureza pecaminosa. Você até quer estar bem com Deus, mas a sua carne é inclinada para aquilo que é errado. Você até quer fazer as coisas certas, mas a inclinação, o desejo é para aquilo que desagrada a Deus. Então o primeiro homem entrou a desobediência. Entrou o quê? A desobediência. Por isso que Deus diz assim: mais importa obedecer do que sacrificar. Deus está preocupado com sacrifício? Deus está preocupado com o quê? Com obediência. Deus não quer muito de mim, de você. Deus só quer que a gente obedeça. Deus queria muito de Abraão? Deus não queria. O que é que Deus queria de Abraão? Deus só queria obediência. Deus não quer o seu dinheiro, Deus não quer a sua casa, Deus só quer que você obedeça a Ele. É o desejo de Deus, é o desejo que Ele quer para mim, é só o que Ele quer.
que eu obedeça a Ele. E eu obedecendo a Deus, eu vou estar debaixo da bênção. Você obedecendo a Deus, você vai estar debaixo da bênção de Deus, amém? Então ouça, por um homem, Romanos 5,19, por um homem entrou a desobediência. Entrou o quê? A desobediência. Então, todos que nasceram depois de Adão, nasceram como? Desobedientes. Toda pessoa que nasceu depois de Adão, toda pessoa já carrega dentro de si essa natureza desobediente à voz de Deus. Deus falou para o filho de Adão, Caim, disse: ó Caim, não faz o que é errado, se você fizer o que é certo, você vai ser aceito. Olha Caim, não faz o mal, porque o mal já está às tuas portas. Eu pergunto, Caim obedeceu a Deus, sim ou não? Não obedeceu. Por quê? Porque o homem carregava e carrega dentro de si essa natureza da desobediência. Aí a Bíblia diz assim, olhe para mim, que por um homem também, se por um homem entrou a desobediência, por um homem, Jesus, por Adão entrou a desobediência. Através de Adão entrou a desobediência. Agora por Cristo Jesus entrou a obediência, e através dele muitos se tornaram justos. Diga glória a Deus por isso. Então nós vemos aqui que a Bíblia nos mostra que a proposta de Jesus é fazer com que as pessoas sejam igual a Ele. Jesus veio gerar pessoas igual a Ele. Como? Obediente à voz de Deus. Diga comigo, diga: Jesus veio gerar pessoas igual a Ele. E como que Jesus era? Obediente. O primeiro Adão, ele tinha a responsabilidade de gerar pessoas obedientes à voz de Deus. Esse era o plano de Deus. Por isso que Deus disse assim: cresça e multiplique. Deus faz com que todas as coisas multiplicassem, tivessem a multiplicação, que todas as coisas gerassem conforme a sua espécie. Então a vaca gera o bezerro conforme a sua espécie. Então cada animal, cada ser gera conforme a sua espécie. Então Adão era obediente até um certo ponto. Só que agora nós vemos que Adão desobedece a Deus. E quando Adão desobedece a Deus, ele, como uma pessoa desobediente, todos aqueles que foram gerados após ele são gerados debaixo de desobediência. E aí a Bíblia diz que veio o Filho de Deus, se fez maldito na cruz do Calvário. Ele morreu na cruz, se fez maldição, obedeceu. Porque a cruz, meu irmão, é obediência. Ele disse assim: Pai, se possível, passa de mim esse cálice, mas contudo seja feita a tua vontade. A vontade de Jesus era que aquele momento da cruz ele não tivesse, mas ele disse assim: se é da tua vontade, eu quero obedecer. Se o Senhor quer que eu vá até o final, eu vou obedecer. E assim ele obedeceu até o fim, a morte de cruz. Você pode dizer amém por isso? Então, de Adão gerou pessoas desobedientes. E todos aqueles que recebem Jesus, essas pessoas agora são geradas através da obediência. A Bíblia diz, Romanos 5,19, que por um homem entrou a desobediência e muitos se tornaram pecadores. E por um homem também, Jesus, entrou a obediência, e através dele muitos se tornaram justos. Então Jesus agora é o protótipo que vai fazer com que as pessoas se tornem obedientes à voz de Deus. Você pode dizer glória a Deus por isso? Por isso que quando Nicodemos foi perguntar assim: Jesus, o que eu posso fazer para ser salvo? Jesus diz: Nicodemos, é necessário vos nascer de novo. Nicodemos disse: Senhor, como pode um homem já sendo velho como eu nascer de novo? Jesus diz: Nicodemos, não é nascer da carne, porque o que é nascido da carne é o quê? É carne. Jesus diz: Nicodemos, importa para você nascer de novo, mas nascer do Espírito. Não é o nascer da carne. Você já nasceu da carne, você já nasceu da velha natureza. Qual era a velha natureza? A natureza desobediente, a carne desobediente. Agora você precisa nascer de um novo modo de nascer. Você precisa nascer do Espírito, nascer como ser espiritual. Então quando uma pessoa entrega a vida a Jesus e ela se batiza,
ela está nascendo do Espírito, e a Bíblia diz, você precisa nascer do novo modo de nascer, da água e do Espírito, é o novo nascimento, a pessoa se batizou, e agora ela nasce de Deus, ela agora se torna um ser espiritual, ela agora herda de Jesus o quê? A obediência. Tem uma irmã aqui da nossa igreja, que ela tem osteoporose, e os ossos dela ficam bem fraquinhos, e aí ela tem 87 anos, essa semana eu fui na casa dela fazer uma oração, e aí eu estou lá orando por ela, e aí a filha dela chegou, bem assim, ai, eu disse, que foi, irmã? Ela disse assim, a herança da irmãzinha aí, que ela é filha, né? Eu disse, herança? Ela disse, é. Falei, qual é a herança? Ela falou, da mesma doença que ela tem, eu tenho. Ou seja, ela herdou da mãe a doença, então ela está agora sofrendo as mesmas consequências, foi passado de geração em geração. Então, foi o que aconteceu, nós herdamos de Adão o quê? A desobediência. E quando eu entrego a minha vida a Jesus, o que eu herdo de Jesus? A obediência. Diga amém por isso. Diga, fala assim comigo, diz, de Adão eu herdei a desobediência. Agora fala assim, quando eu entreguei minha vida a Jesus, eu herdei a obediência. Então quando você entrega a sua vida a Jesus, você nasceu de novo, mas você nasceu de quê agora? Do Espírito, não da carne. Só que quando você nasce de novo, você não mata a velha natureza. Mata em que sentido, bispo? Ela vai continuar lá. Tem como? Quando eu entreguei minha vida a Jesus, eu continuo sendo carne. Quando você entregou sua vida a Jesus, você continuou sendo carne, continua sendo carne, sim ou não? E está dentro de você o desejo de desobedecer a Deus, a velha natureza. Só que, agora que eu entreguei minha vida a Jesus, eu tenho dentro de mim a força para vencer a velha natureza. Porque outrora você estava lá bebendo e você queria se libertar da bebida e não conseguia. Outrora você estava lá na maconha, na prostituição, e você queria sair da vida errada e você não conseguia. Na prostituição, você queria se libertar daquilo e você não conseguia, de todo e qualquer mal, você não conseguia. Por quê? Porque a natureza adâmica é desobediente. Aí quando você entregou sua vida a Jesus, se de fato você entregou sua vida a Jesus, agora você consegue dominar a sua carne. Agora você consegue obedecer a Deus. A sua carne até quer voltar para o bar, a sua carne até quer voltar a fazer as coisas erradas, mas agora você nasceu de novo, e essa nova natureza consegue dominar a velha natureza. Quantos me compreendem? Diz amém. Quem está entendendo diz glória a Deus. Está difícil? Está difícil? Vocês estão entendendo? Então quando eu entreguei minha vida a Jesus, eu agora tenho uma nova natureza. Então comigo aqui tem duas naturezas, a natureza carnal e a natureza espiritual. Só que a natureza espiritual consegue dominar a minha carne. A natureza espiritual consegue. Tem hora que eu não quero obedecer a Deus, mas a minha natureza espiritual consegue agora vencer essa velha natureza da desobediência. Assim é com você. Você tem hora que não quer vir para a igreja, mas como você nasceu de novo, dentro de você está a presença de Deus, dizendo, não, você vai sim. Porque quem é que traz a gente para a igreja, meu irmão, se não foi Deus? É ou não é? É Deus, irmão. É a presença de Deus que nos traz. Então é a nova natureza, é a presença dEle que faz com que a gente venha obedecer a palavra de Deus. Você pode dizer glória a Deus por isso? Ouça, para a gente finalizar, nós já vamos finalizar, viu? Então antes eu não conseguia vencer o pecado. Por causa de quê? Da velha natureza. Agora eu tenho uma nova natureza, e com essa nova natureza eu consigo vencer o pecado. Com uma nova natureza espiritual, eu consigo vencer a minha natureza desobediente à voz de Deus. Aí a Bíblia vai nos mostrar, e é preciso que você entenda isso. A palavra do Senhor fala lá em Hebreus, que quando, ouça isso aqui, Hebreus, eu vou dizer para você aqui, qual é o versículo, depois você vai notar. Hebreus 7,12, Hebreus 7,12, diz assim, quando há mudança de sacerdote, há mudança de lei.
Diga assim comigo, diga: quando há mudança de sacerdote, há mudança de lei. Então, no Velho Testamento existia uma lei, e o homem conseguia obedecer à lei do Velho Testamento, sim ou não? Não. Por quê? Porque a sua natureza era uma natureza adâmica. Ele não conseguia obedecer. Deus colocava a bênção e a maldição, mas a sua desobediência levava ele a escolher a maldição. Então existia uma lei, e a lei não ajudava o homem a se consertar. A lei não resolvia o problema do homem, a lei não mudava o homem. Por isso que Deus mandou o seu Filho Jesus Cristo, para poder nos ajudar a vencer o pecado e obedecer a Ele, amém? Deus enviou o seu Filho para morrer na cruz do Calvário, para que através do Filho dele, a gente pudesse herdar a obediência à voz de Deus. Através de Jesus eu herdo a obediência, e essa obediência me faz desfrutar das bênçãos de Deus. Diga amém por isso, diga comigo, diga: através de Jesus eu herdo a obediência. Diz assim: através da obediência eu posso desfrutar das bênçãos de Jesus. Hebreus 7:12. Na mudança de sacerdote, a mudança de quê? De lei. Quando Jesus morre na cruz do Calvário, ele se torna o sumo sacerdote. Agora muda o sacerdote, porque outrora quem levava os pecados do homem e apresentava diante de Deus era um sacerdote humano, eram homens. Você pecou, aí você trazia um animal, e suponhamos, eu, o pastor da igreja, vou pedir a Deus para que Deus te perdoe. Oh, Deus, perdoa o fulano, está aqui a oferenda, o sacrifício dele. Aí Deus recebia esse sacrifício, era queimado, e quando o sacrifício era queimado, você era perdoado. Daqui um ano você voltava de novo, para pedir perdão dos seus pecados. Aí o sacerdote oferecia o sacrifício. E a Bíblia diz que Jesus Cristo, ele se fez o sacrifício vivo no meu e no seu lugar, para que nós viéssemos receber o perdão completo de nossos pecados, amém? E agora ele se torna um novo sacerdote. Na mudança de sacerdote, a mudança de quê? De lei. Diga comigo, diga: na mudança de sacerdote, a mudança de lei. Existia uma velha lei, sim ou não? Sim, existia. Aí por isso que você pergunta assim: bispo, por que a Missão Mundial Servo não guarda o sábado, se está na Bíblia? Por que a gente não guarda o sábado? Na mudança de sacerdote, a mudança de quê? De lei. A lei foi mudada. Agora é uma nova lei. Jesus diz: eis que vos dou novos mandamentos. E qual foi os mandamentos que Jesus deixou? Amar a Deus sobre todas as coisas, o próximo como a ti mesmo. Em João ele vai dizer: aquele que me ama, guarda os meus mandamentos. Então agora eu tenho uma nova lei, mudou o sacerdote, Jesus é o sumo sacerdote. Então agora há uma nova lei, não é mais guardar o sábado, não é mais comer carne de porco, é amar a Deus, amar o meu irmão. Há uma lei, se você tem pecado, se você sabe que está ruim com o seu irmão, antes de você vir oferecer a Deus, põe a tua oferta no altar, vai lá, conserta com o seu irmão e depois oferece a Deus. Há uma nova lei. Aquele que olhar para uma mulher e no seu coração desejar, esse já adulterou. Na antiga lei dizia: se um homem se deitar com uma mulher e ter relação sexual com ela, ele adulterou. Na nova lei não. Na nova lei, se esse homem olhar e desejar no seu coração, ele já adulterou, ele já pecou, ele já errou. Então agora nós não estamos mais debaixo da velha lei, nós estamos debaixo de uma nova lei, que é a lei de Cristo. Diga glória a Deus por isso. Só que outrora a gente não conseguia obedecer à velha lei, mas através de Jesus a gente consegue obedecer. E quando eu obedeço, o que vem na minha vida? A bênção de Deus. Jesus põe diante de mim, Deus põe diante de você a bênção e a maldição. Ele diz: escolhe, pois, a bênção. E como é que eu escolho a bênção? Obedecendo. Agora eu tenho que obedecer, amar a Deus, amar o meu próximo, perdoar os meus inimigos, perdoar quem me persegue, perdoar quem me ofende. Porque se você não consegue perdoar, é porque você ainda está sendo dominado pela velha criatura. É porque você ainda não de fato nasceu de novo. Porque uma pessoa que nasceu de novo, ela perdoa ou não perdoa, meu irmão? Perdoa.
Se você não consegue perdoar, é porque você ainda não nasceu de novo. Pastor, eu não consigo perdoar, pastor. Você não nasceu de novo. Porque quem é que não conseguiu obedecer? Quem antigamente tinha a velha natureza. Irmão, quando eu tinha a velha natureza, eu realmente também não conseguia perdoar. Eu não conseguia fazer o bem. Eu não conseguia ser uma pessoa boa. Quando eu tinha a velha natureza, eu não conseguia me libertar dos vícios. Eu tentava, eu queria sair daquilo, mas eu não conseguia. Mas no dia que eu nasci de novo, meu irmão, foi diferente. Agora eu consigo obedecer a Deus. Agora eu consigo perdoar o meu próximo. Agora eu consegui me libertar do mal. E assim foi com você. Você pode dizer glória a Deus por isso? Então quando é que a pessoa consegue obedecer a Deus? Quando ela nasce de novo. E quando ela nasce de novo, ela herda de Jesus Cristo. Ela herda do Senhor Jesus Cristo a obediência. Você pode dizer amém por isso? Aí a Bíblia diz que ele se fez o quê? Maldito. Gálatas 3:13 diz que ele se fez maldição no nosso lugar. Por que que ele se fez maldição no nosso lugar? Gálatas 3:14, para que a bênção de Abraão viesse até nós, para que a bênção da salvação chegasse até nós, e nós pudéssemos receber o Espírito Santo. Diga glória a Deus por isso. Eu falei o que para vocês? Eu falei que Deus, a proposta dele não é remover a maldição. A proposta de Deus não é tirar a maldição. A proposta de Deus é fazer com que a maldição se torne bênção. A proposta de Deus é que a bênção dele esteja sobre a sua vida. E o que é a bênção de Deus, meu irmão? A bênção de Deus é o Espírito Santo dele, amém? Então Deus não quer que o diabo saia somente da sua vida. Deus quer que o Espírito Santo habite dentro de mim, de você. Diga glória a Deus por isso. Essa é a bênção de Deus. É o Espírito Santo habitando em nós, igreja. Ouça isso aqui é forte, meu irmão. Isso aqui é poderoso. Isso aqui é algo que vai destravar a sua mente. Porque você vem à sexta-feira, amém, glória a Deus, a gente vem. Mas só que a proposta não é só tirar a maldição, é fazer com que a bênção dele venha sobre a nossa vida. Qual é a bênção de Deus? O Espírito Santo. E qual é o problema? O problema é que a igreja não está buscando o Espírito Santo como devia. A igreja está deixando o Espírito Santo de lado. Muitas vezes quando eu falo igreja, estou falando pessoas. As pessoas, elas só querem se livrar do mal, elas só querem se livrar da inveja, mas não querem estar cheia do Espírito Santo. E um crente cheio do Espírito Santo, meu irmão, tem alguém mais abençoado do que uma pessoa cheia do Espírito Santo? Tem alguém mais, seja sincero, um crente cheio do Espírito Santo, tem alguém mais abençoado do que ele? Não tem, meu irmão. Ele pode estar sem dinheiro, mas se ele estiver cheio do Espírito Santo, ele está feliz. Porque para estar sem dinheiro e feliz só com Deus, é ou não é? Porque se você estiver sem Deus e sem dinheiro, sem Deus você já fica, e com dinheiro você já não fica muito bom. Porque tem um monte de gente famosa aí que tem muito dinheiro e tira a própria vida. Porque não está bem, porque não tem Deus. Então você precisa entender isso. Qual é a bênção da cruz? Qual é a bênção da cruz? É perdoar os meus pecados. Os pecados são consequências. É me livrar do mal. É consequência. É me curar. Isso é consequência. A proposta de Deus não é resolver a consequência, é a causa. E qual é a causa? A desobediência. A desobediência traz maldição. Então a proposta de Deus é que você seja obediente. E você sendo obediente à voz dele, o que vai acontecer com você? O Espírito Santo, essa é a bênção de Deus, para quem obedece a sua palavra, para quem procura obedecer a sua voz. A bênção de Deus, que é o Espírito Santo, vem sobre ela, e o Espírito Santo ajuda ele a vencer o pecado. Por isso que um crente cheio do Espírito Santo, ele não vai se envolver com droga, com prostituição. Um crente cheio do Espírito Santo, ele não vai voltar a beber, ele não vai voltar para o errado. Se a pessoa volta, é porque ela não está vazia de Deus. Ela até pode ter arrancado o diabo de lá, mas ela não buscou se encher de Deus. Então a bênção da cruz é a bênção do Espírito Santo sendo liberada sobre nós. Diga glória a Deus por isso. Vocês entenderam essa mensagem? Querido, isso aqui é um destravar de Deus sobre a sua vida. Então Deus, ele não quer remover somente a maldição. Deus quer transformar a maldição em bênção. E quando é que você desfruta a bênção de Deus na sua vida? Quando você obedece. E como é que você consegue obedecer a Deus? Você só consegue nascendo de novo.
Se você não nascer de novo, você não vai conseguir largar o pecado. Se você não nascer de novo, você não vai... quando eu parar de pecar, eu vou voltar para a igreja. Não vai. Quando eu parar com isso, eu pego firme com Jesus. Não vai. Porque a velha natureza, ela não consegue ser obediente. Você só vai conseguir ser obediente no dia que você ou aceitar, ou se reconciliar, entregar sua vida a Jesus. Por quê? Porque agora o Espírito Santo vai habitar dentro de você. E ele habitando dentro de você, ele vai te conseguir fazer com que você consiga vencer o mal, que você consiga ser obediente a Deus e largar tudo aquilo que não presta. Posso ouvir no glória a Deus? A bênção da cruz contra a maldição. A maldição é a desobediência. E a bênção da cruz é o quê? É o Espírito Santo, que só vem por meio da obediência à palavra de Deus. Amém? Quero orar por você. Fica de pé, nós vamos orar. Pode ficar aí onde você está mesmo. Quero convidar os levitas aqui. Querido, essa palavra falou muito forte no meu coração. E eu espero que Deus tenha falado com você de uma maneira muito forte. Eu sei que foi muita coisa. Mas você só iria conseguir entender se tivesse esse compilado. Porque tinha que ter o início, tinha que ter o meio e tinha que ter o fim. Ainda é tão resumido isso aqui que eu passei para vocês. Mas isso aqui é a realidade, é a essência. É a essência. A velha natureza, ela não deixa você obedecer a Deus. Mas se você nascer de novo, você vai conseguir obedecer. E obedecendo a Deus, você está escolhendo a bênção. Feche os teus olhos neste momento. Eu não sei o que você tem passado. Eu não sei o que você tem vivido. Eu não sei o que você tem enfrentado. Mas Deus te trouxe aqui para dizer para você: escolhe, pois, a bênção. Obedeça. Obedeça a voz de Deus. Obedeça o Senhor. A bênção do Senhor está diante de você. O que Deus quer é que você se volte para Ele. Só com o Espírito Santo que você vai conseguir largar o cigarro. Só se enchendo do Espírito Santo que você vai conseguir abandonar a prostituição, o pecado, a droga, a mentira. Só com o Espírito Santo que você vai ter paz na sua vida. Só o Espírito Santo que pode anular a maldição na sua vida. E o Espírito Santo é concedido a todos aqueles que receberem Jesus. Porque através de Jesus nós começamos a herdar a nova natureza, uma natureza espiritual da obediência, obedecer a voz de Deus. Então fala para Deus neste momento que você quer obedecer a voz dele. Fala para Deus nessa noite que você quer obedecer o Senhor. Aleluia, Jesus, Tu és maravilhoso. Há um bálsamo em Gileade, há um médico em Gileade, vem sobre mim para curar, vem sobre a filha de Sião. Feche os teus olhos e declare isso. Há um médico em Gileade, há remédio em Gileade, vem sobre mim para Peça a Ele para te curar nessa noite. vem sobre a filha de Sião. Vinde, voltemos ao Senhor, pois Ele nos despedaçou e nos sarará. Fez a ferida ligará, nos revigorará. Declare isso. E viveremos diante dele. Há um bálsamo em Gileade, há unção em Gileade, vem sobre mim para curar, vem sobre a filha de Sião. Há um médico em Gileade, há remédio em Gileade, vem sobre mim para curar, vem sobre a filha de Sião. Declare isso de todo o seu coração. Vinde, voltemos ao Senhor. Declare, pois Ele nos
veio resolver a consequência da maldição. A consequência é todo o sofrimento, todo o mal que existe. Jesus veio resolver a causa. E a causa da maldição se chama desobediência. E talvez você diz assim: bispo, eu estou vivendo uma vida de maldição, porque eu tenho desobedecido a Deus. Mas você diz assim: bispo, nessa noite eu quero mudar a minha vida, eu queria entregar a minha vida a Jesus. Ou talvez você, um dia já entregou e você se afastou dos caminhos dele. E nessa noite o Senhor Jesus está te chamando: volta para casa, aqui é o seu lugar. O Senhor Jesus está te convidando a assumir um compromisso com Ele. E eu queria fazer um apelo. Você que está aí, você diz assim: eu preciso entregar a minha vida a Jesus, eu preciso nascer de novo. E você diz: eu quero nascer de novo, eu quero nascer agora do Espírito. Você que talvez está desviado, ou você que nunca entregou a sua vida a Jesus e gostaria de fazer isso nessa noite, se você deseja, eu queria que você saísse do seu lugar e viesse aqui diante do altar, que eu vou orar abençoando, entregando a sua vida a Jesus. Se você quer entregar a sua vida a Jesus, saia do seu lugar, venha aqui diante do altar e eu vou orar por você. Glória a Deus. A maldição só vai ser quebrada na sua vida no dia que você entregar a sua vida a Jesus, porque só Ele que vai te ajudar a vencer o pecado. Tem mais alguém? Jesus está te chamando: venha. Ele não quer resolver, Ele não quer tirar a dor, Ele não quer tirar o sofrimento, Ele quer resolver a causa. Você só tem sofrido, você só tem passado o que tem passado porque você está debaixo de uma maldição por causa da desobediência. E se você quer entregar sua vida a Jesus, vem aqui diante do altar que nós vamos orar por você. Você que está afastado e deseja voltar, venha, Jesus está te chamando. Mais alguém? Amém. Vocês que estão aqui na frente, feche os olhos de vocês e repita essa oração comigo. Diga assim: Senhor Jesus, eu reconheço que sou falho, que sou pecador. Diga: Jesus, eu estou aqui diante do altar para te reconhecer como meu Salvador. Diga: Jesus, me perdoa pelos meus pecados. Diga: escreve o meu nome no livro dos céus. Diga: Senhor, cancela toda maldição da minha vida e eu recebo a bênção da cruz para mim. Deixa eu orar para vocês. Pai, está aqui pessoas que decidiram nascer de novo, meu Pai. Pessoas que tiveram uma atitude corajosa, venceram a sua carne, venceram a vergonha. Então liberta nessa noite. Satanás, você não tem mais poder, domínio sobre eles, porque eu declaro que eles sejam cheios do Espírito Santo. Cancela a maldição na família, meu Pai, dos teus filhos. Ó Deus, e que a partir de hoje a bênção repouse sobre a tua filha, que ela venha ser cheia do Espírito Santo, que ela venha ter a tua paz. Eu declaro a bênção da cruz sobre ela neste momento. Pai, eu declaro também a bênção da cruz sobre o teu filho. Ajuda ele, meu Pai, a obedecer a tua voz, a trilhar o caminho da obediência, a se libertar da velha natureza, meu Pai, e seguir firme com o Senhor. Pai, nós oramos e te agradecemos em nome de Jesus, os que credes, amém? Vamos aplaudir essas pessoas que estão aqui na frente. Parabéns para vocês, viu? Parabéns, parabéns, é a melhor decisão que vocês tomaram. Glória a Deus. Aleluia. Amém, queridos? Senta aí só por um minuto, nós estamos finalizando. Nós vamos orar pela nossa irmã Maria, que está completando o ano. Mas antes da gente orar por ela, a gente quer homenagear ela, amém? Corta lá a gravação e começa outra. Lembrando, amanhã tem culto de criança, evangelista? Tem culto de criança amanhã?